Bom, esqueçam o resultado da rodada, tá? Talvez, desde quando a gente começou a trazer o resumão das rodadas do Campeonato Brasileiro aqui, a rodada que teve mais jogos para serem destacados e vão ser destacados. Mas acima dos jogos, infelizmente, tivemos a arbitragem. E aqui a gente vem para uma situação de pedido, de urgência, de Samir Chaud, você enquanto presidente da CBF, porque quando era Edinaldo todo mundo cobrava. Agora que o Samir jogou um novo calendário, que beleza, vai auxiliar em bastante situações, né? Vai espaçar o calendário, deve dar mais pausa. A questão de você jogar o regional e não jogar o campeonato internacional é uma controvérsia que ainda não é tão bem digerida, pelo menos aqui na Copa do Nordeste é um campeonato muito forte. Se você jogar Libertadores ou Sul-Americano, você não vai jogar mais a Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste tem um peso muito significativo, simbólico, e acima de tudo é o campeonato regional que mais durou e mais relevante do Brasil, do mundo. Agora, né, você tem que matar algumas situações para espaçar esse calendário. Se o pedido é para ter mais descanso por conta da quantidade excessiva de jogos, essa é a alternativa do momento, né? Enfim. Mas não adianta você dar mais oportunidade para times de série C e D jogarem, né? Mais times jogarem essas séries. Não adianta você dar mais oportunidades para times da Copa do Brasil jogarem mais, né? Mais times jogarem a Copa do Brasil. O calendário do Campeonato Brasileiro ser mais espaçado, começando em janeiro, terminando em dezembro, ocupando o ano todo, se você tiver a arbitragem que você tem. Não adianta de nada. E assim, basta, velho. Essa rodada foi um escárnio à arbitragem no Brasil. Foi dirigente do Flamengo reclamando, dirigente do São Paulo, jogador do Grêmio, jogador do Vitória, o Sport. Só aqui, lembrando rápido, foram 5. É uma rodada escandalosa com relação à arbitragem. Escandalosa. Não existe o futebol brasileiro continuar empurrando com a barriga essa arbitragem ridícula que a gente tem, com árbitros amadores. Não existe árbitro profissional no Brasil. Na Argentina, os caras são profissionalizados. E aqui no Brasil não. Ah, mas tem árbitro que não quer. Pega quem quer. Pega quem quer se profissionalizar. Eu tenho certeza que tem gente que tá esperando uma oportunidade também e que se for para ser profissionalizado, vai subir para o cargo de ser árbitro e vai responder muito bem. O que a gente teve nesse final de semana, além desses 5 jogos, teve um árbitro que apitou, me lembrem um jogo aí agora, velho. Enfim, ele apitou um jogo do Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, pela manhã, ele tava apitando na Várzea e passou mal. Porque essas são as condições de um árbitro no Brasil. Os caras não são profissionais. Os caras apitam um jogo como se fosse um bico e depois estão em outra profissão e depois estão em outro bico e depois... Enfim. Ridículo. É ridículo o Campeonato Brasileiro com esse tipo de arbitragem. Samir Chaud, massa seu calendário, velho. Agora veja a arbitragem do futebol brasileiro. Pra já. E se não ver, os clubes têm que se unir. Tá todo mundo reclamando individualmente, todo mundo posta sua nota. E é sempre a mesma coisa. O árbitro é afastado, depois volta. Se tá vendo que não tá dando jeito, junta todo mundo. Se for preciso, intervenção para o campeonato até falarem que vão mudar, até mudarem. Se não tá tendo jeito, é assim que tem que ser. Porque não dá pra levar dessa forma. Enfim. Depois desse desabafo, a gente vai continuar falando de arbitragem, claro, os lances específicos da rodada, mas vamos dar um destaque aqui à tabela, aos jogos e tudo mais. Palmeiras assume a liderança. Lembram o que eu falei no resumão passado? Antes de mais nada, inclusive, já se inscrevam aqui no Recanto do Carlos Tavares. Deixa um like, compartilha com o teu amigo, tua amiga. A gente que tá aqui sempre trazendo resumões da Champions, Campeonato Brasileiro, além de vídeos por fora com opinião, como foi a minha opinião da convocação do Ancelotti. Vamos ter a data FIFA aí com 2 jogos do Brasil, contra Japão e Coreia do Sul. A gente vai fazer aqui também o pós-jogo, traçando, né, os jogos da seleção brasileira contra essas 2 seleções do futebol da escola asiática, mas hoje estamos aqui para falar da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se vocês estiverem ouvindo barulho aí, velho, infelizmente tá tendo uma reforma aqui em cima. Espero que não esteja atrapalhando tanto, mas o microfone é bom o suficiente para abafar um tanto quanto, né? Enfim, o Palmeiras pega a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, né? E foi algo que a gente traçou na rodada passada. O Palmeiras pagando seus jogos atrasados, né? Palmeiras e Flamengo vencendo, o Palmeiras já roubaria essa primeira colocação. Acontece que o Flamengo foi lá na Fonte Nova,
com 2 expulsos, perde pro Bahia por 1-0. O Samuel Lino teve a chance do jogo, né, e não tá correspondendo ao Samuel Lino depois da partida contra o Vitória. Inclusive, sumiu de vez do mapa, não foi mais convocado para a seleção e por aí vai. E o Palmeiras rouba essa liderança com 3-2 para cima do São Paulo. Gigantesco. Em termos de resultado, é uma virada gigantesca do Palmeiras. O São Paulo abre 2-0 e o Palmeiras vira para 3-2 com 3 gols no segundo tempo. É gigantesco em termos de resultado. O que acontece é que a arbitragem foi o destaque da partida, porque quando estava 2-0 para o São Paulo teria um pênalti escandaloso. Que se eu perguntar pra minha avó se ela acha que aquilo é pênalti ou não, ela vai falar que é. E os caras com 73 câmeras viram 72 milhões de vezes o lance e falaram não. Não vou chamar o Ramon Abateabel. O Ramon Abateabel que inclusive estava na frente do lance. Nem precisava do VAR, mas precisando, um VAR que interfere tanto o jogo aqui no Brasil, o VAR não chamou. Inacreditável. O São Paulo naquele momento poderia abrir 3-0. Né? E a gente não sabe como seria a história final da partida. Acontece que o pênalti não rolou. Teve até o pisão do Andrés Pereira também, né? Vindo por cima, que era uma situação de expulsão também. É ridículo, cara. É ridículo a gente estar aqui falando de um choque rei, de um 3-2, de uma virada do Palmeiras para cima do São Paulo, de um 2-0 para 3-2 e a gente tá falando de arbitragem. É ridículo o Campeonato Brasileiro se prestar a isso. Ridículo. Não dá mais, velho. Não dá mais. Enfim. Palmeiras com essa vitória, que não tem nada a ver com isso, né? Acaba que, pô, você vai fazer o quê? O Palmeiras... O Andrés Pereira não vai falar, porra, professor, eu mereço vermelho aqui. Porra, professor, foi pênalti. Porra, pelo amor de Deus, né? Então o Palmeiras não tem nada a ver com isso, assume a liderança do campeonato com uma vitória a mais do que o Flamengo, a mesma quantidade de pontos e um jogo a menos, né? O Flamengo que também tem um jogo atrasado contra o Sport. O Palmeiras tem 2 jogos atrasados e já passou o Flamengo. É uma situação aí que eu não esperava. Pra mim, trouxe aqui também em um dos resumões. Campeão da Copa do Brasil, meu palpite é o Vasco. Campeão do Brasileirão é o Flamengo. E Libertadores é o Palmeiras. Vamos ver se as coisas se invertem, né? Vai que o Flamengo acaba perdendo um pouco de força no Brasileirão. Não que tenha nada perdido, tá? Mas eu não esperava o Palmeiras tomar essa dianteira logo agora e com 2 jogos a menos. É uma situação aí pra ficar atento, hein? O Flamengo deu uma vacilada legal com essa derrota pro Bahia. O Bahia que, por sua vez, faz mais um grandíssimo resultado. Rogério Ceni vencendo o Flamengo pela primeira vez como treinador, né? Agora 17 jogos, 1 vitória e 16 derrotas. Imagine, velho. Primeira vitória do cara foi contra um Flamengo inteiro, completo, e o Bahia completamente desfalcado, sem Caio Alexandre, sem Luciano Juba, sem Mingo. Então, assim, uma vitória, um triunfo gigantesco do Bahia, que chega aos 43 pontos e faz uma campanha que em algum momento pareceu que ia dar uma oscilada, mas logo recupera com uma vitória para cima do Palmeiras e uma vitória para cima do Flamengo. 2 vitórias que não são todos os times que fazem, mesmo jogando em casa. São 6 pontos gigantescos. Quem parecia que ia oscilar também, e eu trouxe aqui um vídeo do Ceará Low Profile, no momento dessa oscilação, logo quando o Ceará vence o São Paulo lá no Morumbi, né, depois acaba perdendo pro Vitória, mas já vence de novo o Santos e vence por um 3-0 estupendo. Almanac do Ceará, vitória de Almanac do Ceará, que faz o campeonato, assim, que pra quem subiu, velho, campeonato dos sonhos, sem susto, com aquele gostinho de, porra, será que não dá pra beliscar uma pré-liberta se abrir um G8? Aquele gostinho de, porra, se a gente ficar nessa constância, estamos pelo menos na Sula. Um campeonato sem susto algum, com o Léo Condé, que pega um elenco de jogadores não acostumados a jogar a Série A, com exceção do Pedro Raul. O Dieguinho, por exemplo, veio da Série B, é o grande destaque do Ceará pra mim, na minha opinião. O William Machado veio da Série B, o outro grande destaque do Ceará, na minha opinião. O Marcos Vitor foi por muito tempo o banco do Bahia. E por aí vai. Então, um elenco que não era acostumado a esse tipo de campeonato, um Ceará que acabou de subir e faz um 3-0 acachapante contra o Santos. 3-0 esse, em que o Santos sofre. O Santos parece, velho, estar esperando o Neymar a todo momento. Quando o Neymar chegar, a gente vai. Quando o Neymar, estamos na 28ª, indo pra 28ª rodada. Faltando quase 10. Contagem regressiva. Então, assim, o Santos tem que ficar de olho. Vitória do Ceará que todo o Z4 comemora. Tanto o Sport, que tem chances mínimas, mas, cara, tem chance, velho. Eu sendo torcedor do Sport, eu tô pra briga. Tem 2 vitórias e 25 jogos. Tô pra briga. Matematicamente, vamos nessa. Já tô aqui, né? Fazer o quê?
O Juventude, que acaba lamentando a derrota justamente pro Fortaleza, confronto diretíssimo. Inclusive, o Fortaleza, dos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias. Venceu o Sport, venceu o Vitória e venceu o Juventude. Então, o Fortaleza que faz o seu papel muito importante nos confrontos diretos. Ah, mas 24 pontos ainda, tá bem na lama. Tá, mas fazendo o seu papel e beliscando, né, uma vitória que tem que surpreender, né? Nesse momento, os times do Z4 tem que surpreender, mas Atlético Mineiro e Santos estão fazendo uma força gigantesca. E só não o Internacional, né, que até a rodada passada estava também numa lama legal. Agora venceu o Botafogo por 2-0, né, já entrando em vários jogos aqui em sequência. O Inter vence o Botafogo por 2-0 e dá uma afastada, aquela afastada que, pô, ainda tá perto, mas, né, com relação à zona de rebaixamento, já são 7 pontos de distância. E o que preocupa realmente é o campo, é o Internacional ter sequência. O Atlético Mineiro, por exemplo, que tomou um ataque, um 3-0 inquestionável, inclusive, do Fluminense, preocupa muito mais, não só pelo resultado, mas porque não consegue embalar, não consegue sair dessa situação. Ano passado viveu essa situação. No campo, os caras, aparentemente, sem estar naquele, né, dia a dia legal, o Hulk dando chilique no meio de campo, no meio do jogo, tocando a bola pra trás, como se, resolve essa merda aí, já cansei. Então, o Atlético Mineiro que por resultado, por pontuação e por entrosamento, digamos assim, por dia a dia, o clima não é legal. O clima do Galo não é legal. O clima do Santos, ele parece melhor do que o do Galo, mas é um Santos que também não embala. E é um Santos que tá nessa de esperar Neymar, velho. Tá nessa de esperar Neymar e é complicado. Sou grande fã do jogador, gosto muito, quero na Copa, mas o Santos não pode esperar. Esse ano não sei se tem muito Neymar não, viu? Esse ano... vai voltar contra o Fortaleza. Já voltou quantas vezes esse ano e não deu jeito. E voltou pro DM. Então, né? Ficar de olho aí. Quem comemora, como eu disse, é o Fortaleza, que venceu mais um confronto direto. É o Juventude, que apesar de ter perdido, é melhor o Santos perder do que ter o combo derrota do Juventude e vitória do Santos, né? E assim, igualmente pro Vitória. O Vitória é melhor ainda, né, porque tem mais pontos do que o Juventude. É verdade, tem mais jogos, mas quem disse, né, que esses times aqui vão ganhar esses jogos atrasados? O do Sport, por exemplo, tem um contra o Flamengo e o outro é contra o Atlético Mineiro. Enfim, é um confronto direto e um jogo contra o Flamengo, né? Enfim, não tem garantia, né? O Vitória já tem esse campeonato completo. Tem 25 pontos, tá a 3 do Santos. Era muito melhor, né, do que o Santos ganhar, abrir 6 de vantagem, o Atlético Mineiro ser o primeiro fora aqui e estar a 4 pontos da zona. Aí era um cenário bem mais preocupante, até pela quantidade de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, né? São 2 a menos com relação a Santos e Galo. O Vitória aqui, mais um jogo polêmico, né? Mais um jogo polêmico. E que foi a subtrama, né? Muitos estavam vendo o Choque Rei na hora. Foi Choque Rei, Vasco e Vitória, domingo, às 4 da tarde. E a subtrama de Vasco e Vitória foi o seguinte: o Vasco abre 1-0 logo no início do jogo. Ainda no primeiro tempo, o Vitória vira a partida. Canta lá pedra aí, desencantando. Fez gol contra o Grêmio. Fez gol e deu assistência contra o Vasco. O Eric também muito bem, né? Continua sendo um efetivo fazendo a parte dele lá no Vitória. Ou melhor, aqui no Vitória, né? Falei como se estivesse em terceira pessoa, porque eu realmente estou aqui no Recanto do Carlos Tavares. Para quem não conhece, eu faço também o Recanto do ECV, que é onde eu falo exclusivamente do Esporte Clube Vitória. Mas aí o Vitória sai vencendo por 2-1 no intervalo. E era um clima bacana, velho. Você tá indo pra sua segunda vitória consecutiva ali. O Vasco volta muito melhor pra segunda etapa, volta mais ligado. Faz por merecer o 3-2 num pênalti justo. A bola, né, no braço do Cáceres é pênalti. O Vasco faz 3-2 e a partir daí o senhor Fernando Antônio Mendes de Sales, que estava estreando na Série A, os caras colocaram um cara pra estrear na Série A nas rodadas finais. Valeu aí, Sam Michel. Calendário top. Aí botando árbitro pra estrear em rodada final de Série A. Não dá, não tem condição. Até o 3-2 do Vasco era justo. O Vitória continuava fazendo sua partida, né? Mesmo perdendo, o Vitória continuava chegando. O Vitória parecia ter chance, parecia reagir, parecia não sentir completamente essa virada. Poderia, de fato, chegar. Chegou, teve um gol anulado do Cáceres. E aí começa a cena do Fernando Antônio Mendes de Sales, quando ele expulsa o Lucas Alter
por um amarelo que, assim, é bizarro. E muita gente que não viu o jogo, né, pode achar, porra, foi um segundo amarelo. Besteira, né? Besteira, assim. O segundo amarelo acontece. Foi um segundo amarelo por um empurra-empurra que acontece em toda a falta no futebol brasileiro, que tira um jogador de campo faltando 20 minutos para a partida. É você jogar com um a menos por 20 minutos ou mais. Acho que foram 20 minutos. Mas enfim, parece ser uma situação besta, mas que é gritante. Você expulsar um jogador por um empurra-empurra dentro da área, né? E o empurrão do Alta não é nem um empurrão, ele só se caracteriza um empurrão porque o Paulo Henrique cai no chão, mas foi mais um chega pra lá. O Paulo Henrique tava segurando o Alta, e o Alta, porra, chega pra lá. E aí o juizão, em vez de ter a recomendação que sempre tem, né? Exatamente por isso. Ninguém recebe amarelo nesse lance porque um juiz de Série A que se preze, ele vai chegar no jogador e vai falar, ó, acabou o fuzuê, né? Se liguem, a próxima tal. Não, o cara chegou, já sabendo que o Alta tinha amarelo, com certeza marcação pra cima de Lucas Alto, porque o primeiro amarelo, que pra mim foi justo, foi no pênalti justamente marcado, quando o Cáceres bota a mão na bola. O Walter foi contestar o juiz lá, botou a mão na cara, ele falou, se você continuar, continuou, tomou amarelo, beleza. A partir dali, teve uma marcação. Porque ele deu amarelo, mas ficou sentido. Provavelmente ficou sentido. Né? Deve ter ouvido poucas e boas do Walter, falou aqui na cabecinha dele, ó, sem falar pra ninguém. Na próxima eu vou expulsar esse cara, na próxima... E esses juízes são todos assim, velho, do Campeonato Brasileiro. Os caras são todos... Marcou a falta, ficou assim... Porra, parece que são... Meu Deus do céu, velho. Dá um ranço. Os caras mesmo se colocam contra, né? Enfim, bizarro. No mesmo lance da expulsão do Alto, o Vitória empata o jogo, 3-3. Né? E no último lance do jogo, o GB, que tinha entrado na partida, mais um cria do Vasco aí, Diniz, iluminado, colocando ele em campo para fazer no minuto final. 4-3 pro Vasco, uma vitória fundamental, porque no momento em que o Vitória vencia o jogo, o Vitória ia para 28 e o Vasco ficava com 30. Então, assim, o Vitória chegava no Santos, ficava muito próximo do Galo e muito próximo do Vasco. Colocava um peso em todos esses times aí. É uma virada que mexe bastante com o campeonato. E foi isso que aconteceu em Vasco e Vitória. No sábado ainda tivemos mais uma bizarrice da arbitragem em Bragantino e Grêmio. Esse foi o grande momento da rodada, porque a entrevista do Marlon foi fenômeno. É capaz até de ser punido, até então não teve nada, mas enfim, falou poucas e boas e verdades. O Campeonato Brasileiro é uma várzea. O caso é do Vitória, inclusive, no dia seguinte, no Vasco e Vitória. Ele dá a entrevista do final do jogo, trazendo a citação do Marlon. Várzea. O Marlon foi preciso, o Grêmio foi operado. A situação do pênalti é bizarro. Como é, cara, que um jogador recolhe o braço dentro da área, com o braço já colado, a bola bate de fato na mão, mas já colado, você vai marcar o pênalti. Primeiro que ele já tá fazendo o movimento. Então, até se a bola bate antes, ele tá fazendo o movimento que é pedido pela comissão de arbitragem. O movimento é o quê? Eu não vou dar mão se você tiver com o braço colado. É você falar, cara, joga com o braço amarrado. Porque nem se você estiver fazendo o movimento correto, se a bola bater no seu braço, eu vou dar pênalti. É bizarro, bizarro. O Grêmio foi operado, tomou o gol no final. Né? O Bragantino, que em questão de tabela, vai se consolidando. Trouxe no resumão passado que vinha fazendo um campeonato bem equilibrado, que não ia ter susto de rebaixamento. E de fato, né? 10 vitórias, 36 pontos. Não deve correr o risco que correu no ano passado, quando teve uma queda brusca, que era o que parecia quando voltou da Copa do Mundo de Clubes nesse Brasileirão 2025, mas o Bragantino já se recupera, né, com essa vitória contra o Grêmio, que, mais uma vez, assim como o Palmeiras, o Bragantino em si não tem nada a ver com isso. Foi lá e venceu. Ainda no sábado, o Corinthians meteu um acachapante 3-0 pra cima do Mirassol. E esse é aquele jogo que você fala, porra, o Mirassol aqui não vai aguentar, velho. Porque são times que se enfrentam no Campeonato Paulista, são times que se conhecem. E, além de tudo, é um Corinthians que sabe jogar em casa, né? Sabe jogar em casa o Corinthians, que chega à 12ª colocação. O Corinthians é mais um que faz um campeonato bem oculto, né? Nunca chegou muito próximo da zona de perigo, mas também não avistou um G6 da vida. Vem fazendo um campeonato bem intermediário, mas tem uma vitória importante aí. O Corinthians não tem nada a ver com conhecer o Mirassol ou não, faz mais uma vitória. O Mirassol é quem acaba sofrendo, mas abriu uma boa vantagem aí, são 5 pontos de diferença pro Fluminense mesmo. Com esse 3-0 pro Corinthians, a questão é abrir o olho, né? Porque o Mirassol nas últimas rodadas aí, apesar de vir bem na pontuação,
conseguiu um empate nos minutos finais contra o Bragantino, em casa, perdeu para o Atlético Mineiro, que não vem nada bem, né? Então são 3 rodadas aí de um Mirassol que vem oscilando. Oscilação normal, mas nada custa ligar um alerta se quiser de fato ir para a Libertadores, que é o que parece estar próximo, né? Não tá muito distante não. No domingo tivemos o Cruzeiro decepcionante no Mineirão, no sentido de resultado. Esse é um jogo que você tem que vencer na pretensão do Cruzeiro. E o Sport tá aqui para atrapalhar a vida de vários, hein? O Sport tá para atrapalhar, começou a atrapalhar a vida de vários. Não vinha fazendo esse campeonato de atrapalhar vidas, mas o Sport vem atrapalhando a partir de agora. Né? Consegue aí empatar. E um Cruzeiro que, cara, fez de tudo para vencer. O Cruzeiro fez o que tinha que fazer para vencer o jogo. Vi muito cruzeirense, não pode empatar um jogo desse, mas tem dia que a bola não vai entrar. O Cruzeiro teve 25 minutos iniciais acachapantes. O Cruzeiro macetou o Sport. Era Cruzeiro trave, Cruzeiro Gabriel, goleiro do Sport, que pegou muito, inclusive. O Cruzeiro fez o possível. Conseguiu, saiu atrás, né, inclusive. Um gol de Derek, do Sport, golaço. O Cruzeiro consegue um empate com a direita de Gabigol, a perna direita de Gabigol. E continuou tentando. O Sport teve talvez a outra grande chance do jogo, com o Barleta embaixo da trave, ele perde. Mas o Cruzeiro em si fez a sua parte, velho. O Cruzeiro fez um bom jogo. Não consigo questionar. Acho que só a entrada do Marquinhos que entrou e assim errou tudo. Errou tudo, velho. Errou tudo o senhor Marquinhos. Acho que os cruzeirenses têm razão em pegar no pé do senhor Marquinhos, que, cara, entrou muito mal e já vinha entrando mal, né? Por isso que ele já tinha essa fama. Enfim, rapaziada, é isso. Rodada, infelizmente, marcada pela arbitragem, por isso que eu trago aqui o grande destaque, Sami Michaud, atual presidente da CBF. Cara, por favor, arbitragem, reveja a situação da arbitragem no Brasil. Rapaziada, tamo junto, dá um abraço, se inscrevam aqui no Recanto do Carlos Tavares. Quem quiser ter curiosidade de conhecer o Recanto do SCV também, estaremos de braços abertos. Né? Um abraço, deixa o like, se inscreva, compartilha com seu amigo, sua amiga. E fui. Dias melhores pro futebol brasileiro, que merece, que tem um produto muito menor do que poderia e deveria.